Torcedor do Palmeiras trazendo as principais informações do Palmeiras nessa terça-feira aqui e com reforço relâmpago de última hora. Pessoal, quero aproveitar aqui para deixar o link como quer dos canais oficiais na descrição do vídeo. Assista até o final que está muito interessante. Palmeiras vai a Salvador, ainda tem o Internacional e o São Paulo. O Palmeiras, eu quebrei vocês, né? Era melhor falar dos três iguais. Você vê que eu provoquei o bug do milênio em minutos de arena. Mas vai, 34ª rodada. Atlético e Botafogo, Bahia e Palmeiras, o Fortaleza contra o Fluminense, os três fora. Na quinta, os do Palmeiras fora com o Atlético Goianiense, Fortaleza em casa contra o Flamengo, Botafogo em casa contra o Vitória. Aí tem o clássico Palmeiras e Botafogo, o jogo vai ser em São Paulo e o Fortaleza vai a Salvador. E nas duas últimas rodadas do campeonato, o Botafogo vai a Porto Alegre, o Palmeiras vai a Belo Horizonte pegar o Cruzeiro, o Fortaleza a Goiânia pegar o Atlético e na última, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense, Fortaleza e Internacional. E nesse momento do campeonato eu quase que me recuso, como me recusaria na primeira rodada, a dizer qual é o melhor e qual é o pior adversário. Tabelas são absolutamente iguais. E o Botafogo tem no dia 30 o jogo contra o Atlético em Buenos Aires. O Abel... Né? O Abel é porque ele fez assim, ó. Não, mas é pra nós. Ele quer que eu jogue a bola pra você. Não, mas é nós. Ele falou o seguinte... Nós, falou tudo aqui, ó. Não, nós não. Não é nada nós. Tudo, você. vai, nós. Você e o bebê. Ó, o Abel falou da resiliência palmeirense, né? Resiliência. É. O que é resiliência, todo? É aquele time que vai incessantemente atrás da vitória. Sim, né? É resiliente, é duro na queda. O Palmeiras fez um jogo brilhante. Forte. Forte. Não desanima. É desanima nunca. É firme, não desiste. Garra. É. Falou que fez um jogo brilhante, o Palmeiras fez um jogo brilhante, mas isso não se traduziu em gols, né? É verdade. De 5, poderia ter sido 5, 4 gols que o Palmeiras pudesse fazer, mas não teve, fez. mas eu não assisti o jogo inteiro. É que quando eu peguei o jogo, tinha uns comentários aqui no primeiro tempo, a torcida chiou. Ele foi brilhante os dois tempos ou o segundo tempo? O primeiro tempo teve pouquíssimas chances, né? Umas 2 ou 3. Não deve ter sido mais que isso, mas o segundo tempo que foi um amasso. Teria a mesma torcida, vocês estavam lá, vocês podem dizer, teria a mesma torcida, parte da torcida reclamado, muita folga. Chegou até a vaiar no intervalo. No X eu vi. Muita folga pra pouco futebol. Ué, o Abel não deu chilique, porque quando o jornalista perguntou isso pra ele foi lá e descabelou o maluco. Mas ele fala na entrevista também, Dudu, até sobre isso, ele falou assim, olha... Mas isso aí foi comentário até na narração, viu, Mota? Na hora que acaba o primeiro tempo, aí começa as vaias ali, aí eu não lembro se era o Vilani também que tava fazendo a narração, e aí ele fala, vaias aqui no Allianz, hein? E aí a torcida do Palmeiras insatisfeita. E o Abel comenta o seguinte, ele fala assim, ó, a torcida tem que entender o seguinte, o Palmeiras, se você pegar os números do Palmeiras, é melhor do que o ano passado. E ele fala assim, o Palmeiras tem um padrão, o padrão do Palmeiras tá aí. E esse padrão, nós estamos acima do padrão do ano passado. Né? De números, de eficiência. No mesmo número de jogos, tinha 5 pontos a menos. Então, e ele fala o seguinte, o padrão do Palmeiras tá acima. Acontece que o Botafogo está muito bem, né? Campanha de campeão do Palmeiras. O problema todo não é esse. O problema todo é que o Palmeiras vinha de uma derrota para o Corinthians, que não podia perder porque ficou mais longe do Botafogo. E o Palmeiras estava a 6 pontos do Botafogo. E se não ganhasse o jogo... Tchau pro campeonato. Ali era tchau pro campeonato. Sim. Porque provavelmente a gente até achava. Ali Botafogo... você já sabia o Botafogo? Não, o Botafogo jogou depois. Não, o Botafogo foi no outro dia. Não, mas à noite. Foi à noite. Já era nabo já. À noite foi. Não, foi dia seguinte. Não, foi dia seguinte. Foi no sábado. Se já não tivesse ganho do Grêmio, aí poderia. Porque aí ia ficar 5 pontos, o Grêmio tinha. O Grêmio não. O Botafogo tinha a chance de fazer mais 5, ficava 8. O Botafogo empatou, pra quem 12, não sabe, viu, gente? 8 em 12 é difícil de buscar. O Botafogo empatou, pra quem não sabe, viu? Isso. Mas é mais por conta disso. É mais por conta disso. Um clássico, ele tem essas coisas, né? Ele machuca. Ele traz. Né? E quando você acaba vencendo, mesmo porque por 1-0, e quando o Botafogo agora deu uma pipocada, o campeonato abriu de novo. Porque de 12 pontos. Porque poderia ficar 8. Poderia ficar 8. Sim. Ficou 4. Exatamente. Então ficou bom. E vocês têm de 6 que tava, ficou 2. Esse tem um jogo em casa contra eles, né? Eles têm. Eu tava falando com o Dodô, Motinha. Assim, o do jogo não precisa nem falar, né? Foi um amasso, o Estevão é palhaçada. Já falamos, 35. Tipo, não tem o que falar, foi, enfim, teve várias posições, sabe aquele negócio? O Dudu foi bem, né? Foi, o Dudu entrou bem e tal. Assim, acho que tem 3 jogos aí que o Botafogo pode se complicar. O primeiro deles é o próximo, porque o Galo, ele saiu fora.
E ele vai ter que buscar pra estar dentro desse G alguma coisa. Se vai ser G8, se vai ser G9. Por enquanto é G7. Mas na final da Libertadores, mas não pode Tudo bem, contar. só Se que ele perde, ali, Marcão, né? ele tá E se ele fora. perder? Se ele perde. Tá fora de Então, tudo, né? É bom que ele o- comece a pontuar, Marcão, porque senão O ele tá jogo fora. dele Pode ele virar tem um agora, G9, né? Isso, ele tem o jogo agora com o Flamengo, né? Mas assim, tem que jogar. O Botafogo tem a gente aqui em casa e o Internacional lá em Esse Beira-Rio. Internacional é a penúltima rodada. Então... Qual é o jogo difícil do Palmeiras agora? Vai ser o Palmeiras tem, Bahia lá. Palmeiras tem Bahia lá, depois Atlético Goianiense lá. Depois técnico tem novo, Bahia. Botafogo aqui, E fecha Cruzeiro Cruzeiro lá, fora, eu fora. acho difícil. E o último é Fluminense aqui. É isso o time na escala do Palmeiras. Eu acho que tem Eu acho dois. que nesse momento, se olhando as duas, eu acho que tem um pouco mais difícil pro Botafogo. Por conta do Inter. Por causa do Inter e do Galo. do O Inter Galo. tá E disputando por conta os da contatos final da também Libertadores, na final. né, É, Rubem? esperar Por os outro caras na lado- final. Esse cara vai entregar isso daí. Vai Não, entregar, mas mas se eles tiver, precisarem entrega ir pra pra Libertadores Se precisar direto. pra Libertadores, eu acho que não entrega, não. Ó, se eles pegar nesse grupo, caso não, cara. né? Se for Nesse pra caso, última não. rodada Então, do São mas, Paulo ô, Marcinho, precisando uma peraí. vaga direta pra Libertadores, São Paulo não vai entregar. Mas o São tá louco? Paulo, deixa eu te falar. O São Paulo tá classificado pra Libertadores no grupo. Não, pra pré. Pra pré. Mas Por vai estar no enquanto, grupo. pré. Vai estar no grupo. Não. Eu acho que o Botafogo ganha a Libertadores. Tô achando aí sim, que ganha. Aí sim. Ganhando, o São Paulo já está, porque tem 10 pontos de diferença pro Cruzeiro que tá atrás do São Paulo. 11 do Bahia. Então, 10 acho que- do Cruzeiro eu e acho 11 que do Marcão Bahia. já foi. Então o São Paulo pega grupo aí. Mas nós precisamos E torcer pro mesmo Botafogo. que não pegue em grupo, Marcão, eu acho que difícil o São Paulo... Quanto tá do São Paulo pro... Não, a pré-Libertadores também que garantida, São Paulo 99%. Não, pré tá, mas pro Inter hoje. Dois São pontos, Paulo dois pro Inter pontos. hoje são 2 pontos. Então, Vamos São na mesma Paulo, toada, se tá? chegar entre uma pré e uma Libertadores, acho que o São Paulo aí vai tentar ganhar do Botafogo. Ó, vamos Motinha, lá. se Vamos não- pegar o Bahia. Senão, não vai fazer questão. Não, mas, ô Dodô, Ah. eu acho que o jogo do São Paulo, nesse caso, apesar de ser um jogo considerado difícil, ele não é o que mais pode influenciar aí nessa campanha do Botafogo. Eu acho que é o contra o Palmeiras e contra o Inter, porque além de jogos difíceis, e o Palmeiras ser um confronto direto na briga pelo título, é o jogo antes e o logo depois da final. disputa da Libertadores. Porque assim, pô, Palmeiras, Jogo chave, são 4 né? jogos antes dos caras viajarem, né, pra final. Eles não vão focar totalmente nesse jogo, porque vão estar focados na final da Libertadores. E aí, depois, depende do que acontecer nessa final, mas também o time vem cansado de uma decisão, né, aí em outro país e tudo Ou mais. deprê, né? E vai enfrentar o Inter lá, né, em Porto E Alegre. já é na Então, também quarta-feira depois. 4 Mas, dias olha, não antes tem e como 4 não estar depois. focado. Não, mas peraí, não tem como Tem o Botafogo essa, não estar focado no jogo contra o Palmeiras, porque ele venceu o Palmeiras ou ele não perder do Palmeiras, ele mantém matematicamente uma vantagem segura de um título que já está praticamente Mas vai estar conquistado. priorizando a Não, Libertadores. mas, ô, Vai Lelê, chegar lá, não é né? priorizando, Esteja não. Pra ver como focado, chega mas lá, eu né? também. Pra ver como chega lá, mano. Uma Pra coisa, mim- mas pera lá, gente. É praticamente um título assegurado contra uma final que eles vão disputar que ele não tem a certeza de título. É melhor o Botafogo, se tivesse que escolher, você perguntar pro Botafoguense, o que é melhor? Você assegurar o seu título brasileiro ou tentar ganhar a Libertadores, que é mais pesado que o brasileiro? Mas se você não tem a certeza de ganhar nenhum dos dois. Pro Botafogo, mas Lelê, eles é muito preferem a mais prático. Libertadores. Não, mas preferir é uma coisa. Agora falar, vai estar focado na Libertadores e não vai estar ligando tanto pra esse jogo contra o Palmeiras, Boa. desculpa. É o Não, não é que problema- não vai estar ligando tanto, mas a prioridade vai ser a Libertadores. Lógico gente. que é. Ah, eu não Tenho acho. A dúvidas prioridade que são os você dois, coloca gente. prioridade no Brasileirão do que a Dá pra ganhar os Libertadores. dois. Não, Mas, ô Lelê, não tem como não priorizar o brasileiro nessa altura do campeonato, ainda mais contra o Palmeiras, que é Não, mas praticamente a final mas antecipada. prioridade é uma só, mano. Então, Por isso que se chama ó, prioridade. pera, só Pra um mim, minuto. Não, mas é que prioridade não deles tem é como. Libertadores. Mas, gente, não tem como falar que o Botafogo não vai estar priorizando esse jogo contra o Palmeiras. Precisa ver como vai Não tem chegar como. lá, mano. Se chegar faltando um jogo, de 1 ponto, 2, precisa ver como vai chegar em pontuação. E é o que Talvez deve o que não quer acontecer, dizer Bento. que tem prioridade. O que o Mano É, tá dizendo mas- é que não há prioridade. É isso. Sim. Tá bom, fala aí, Motinha. Mas Vamos lá, eu, olha, só, o Palmeiras vai- pera. Eu tô pra falar faz tempo aqui. Eu acho que esse jogo é um jogo que o Botafogo, tudo bem, ele quer ganhar o brasileiro. Não existe, não tem prioridade. Só que o cara não vai meter o pé, Marcão, no jogo contra o Palmeiras. É uma sendo que tem sinuca de bico. Isso é terça. É isso que eu tô falando, Sábado gente. tem uma Libertadores. É uma eu vou sinuca ficar de fora da bico do Libertadores. O caramba. cara não quer ficar fora da Libertadores. Tem esse detalhe Já tem que importante. chegar pro E na Aníbal cabeça lá. do jogador, passa isso sim, passa. Porque o Palmeiras, quando foi disputar a Libertadores contra o Flamengo, foi a mesma situação. Era uma Todo terça. mundo. E aí o Palmeiras não meteu o pé, meteu reserva até. É. E os caras, os poucos que foram utilizados, Marcão, não metiam o pé na bola, a gente tava lá narrando. Sim. A gente ficou puto da vida. Como não?
A situação difere, Domênico Gato, que o Botafogo não ganha nada expressivo desde 95. E esses jogadores que estão lá, eles sabem que eles podem entrar para a história num título que está muito mais próximo de ser conquistado, que é o brasileiro, do que a final da Libertadores, que é jogo único e é 50 para cada lado. Tudo bem, mas contra o Cuiabá, pra mim, o jogador do Botafogo tá focando os dois. Depois discute mais. Vamos lá. Palmeiras terá três desfalques aí importantes contra o Bahia, né? O Mike, o Richard Rios e o Estevão. Levaram o terceiro amarelo, né? E também... Com certeza o Gomes, eu não sei se joga. Não vai chegar a tempo porque ele vai jogar na Bolívia e vai ter que ir até a Bahia, né? Isso. E pra jogar. Então acho que não vai dar tempo. Então vocês vão ficar com 4 desfalques. E pra o Everton vai estar lá, né? Porque o Brasil já fica lá. Em Salvador, né? O Dodô, é o seguinte, o Palmeiras abriu negociações, tem interesse no volante Hércules, do Fortaleza, 24 anos. Foi que fez aquele golaço em nós toda hora aqui. Faz gol, meu. Faz. É bom esse jogador. Então, ele já tava sendo... O Palmeiras tava de olho nele e no outro lá no... Caio Alexandre. Do Fortaleza. Esqueci, que joga no Fortaleza também. O Caio Alexandre. É o que joga mais pra frente. Não, o Caio Alexandre tá no Bahia. O Alexandre tá no Bahia. Outro cara. Acho que é isso aí. Não, é outro cara do Fortaleza. Eu não lembro. Pochettino. Mas ele é o meia. De olho. Então, ele é o meia do Bahia. Exatamente. Então o Palmeiras aí tem interesse no Hércules, jogador aí novo, 24 anos. E é forte, né? Forte, né? Falamos... É isso. Não, mas ele é bom jogador, não é ruim, não. E dia 5 de dezembro será a data do sorteio dos grupos Mundial. Isso, né? Miami, às 3 da tarde. Porque falta acabar aí a Libertadores, né? Porque aí vai saber Atlético Mineiro, o Botafogo é o único time que falta pra entrar. Tá certo. Ok? Acabou o porco. Muito bem, então foram as notícias do porco aqui no estádio. Mas tá com cheiro que o porco vai chegar no Botafogo, hein? Nossa senhora. Mas tá com cheiro. E tá com cheiro que o Galo vai ganhar a Libertadores também. Imagina, só aí o Textor vem. O Textor vende tudo aqui, dá de graça e vai embora. Entrega a chave. Não, porque na boa, que a gente não vai falar do Botafogo, Sombra, desculpa, mas só um adendo. Mas, velho, o Botafogo, velho, um time que não ganha um brasileiro desde 95, os caras me empatar com Criciúma em casa e com Cuiabá em casa no Engenhão, com Criciúma. É óbvio que peidou. O Botafogo é um maré a turbo, gente. Mas o Palmeiras também perdeu alguns pontos importantes. A diferença do Palmeiras e do Botafogo na última rodada é que o Palmeiras conseguiu um gol, porque o Botafogo também perdeu gols incríveis lá, hein? Sim. Foram 26 Só finalizações. Não, eles amassaram. Não, foi o segundo Teve zagueiro tirando, assim, em cima da linha, praticamente. Isso aí. Então, assim, mas o grau de dificuldade do Palmeiras era maior. Era o Grêmio e o outro era o Criciúma, né, Sombra? Mas olha a tabela aí, a pontuação dos dois, a diferença. Criciúma e Grêmio. Não, Cuiabá, não foi Cuiabá, gente. É, o Cuiabá. Mas empatou em casa com o Criciúma. E foi o segundo jogo, foi o segundo maior público do Engenhão. Nesse dia aí, os caras deram esse milho. Cara, mas tá com um cara que vai confessar, hein? Tá cheirando. Porque o confronto direto vai dizer tudo, né, Sombra? Tá cheirando confissão aí. Fale-me sobre essa briga do Campeonato Brasileiro. Dá pra cravar? Não dá, né? Porque até o Fortaleza pode sim falar, não, tô na briga. A briga tá... E é bom, a gente gosta disso, né? Dessa disputa. É meio chato quando o campeonato acaba algumas rodadas antes, né? O Fortaleza, inclusive, bem de olho nesse confronto direto, né? Entre Botafogo e Palmeiras. Então, lógico que tá na briga também. O Abel falou, né, do time jogar bem, de estar na sua melhor versão. Nos últimos 12 jogos, o Palmeiras perdeu 2. Né? Perdeu pro Corinthians e perdeu pro Botafogo. Né? Perdeu pro Botafogo por 2-1. Então, um time que acabou tropeçando no líder e tropeçando recentemente no derby. Se recuperou rapidamente, é verdade, contra o Grêmio, um jogo difícil, mas conseguiu uma recuperação. Nesse mesmo recorte, o Botafogo tem mais jogos, né? Porque continuou ali disputando a Libertadores, né? O Palmeiras acabou caindo precocemente. O Botafogo perdeu um jogo, né? Que foi bem lá atrás mesmo, né? Tava olhando aqui para o Juventude, aquele 3-2. De lá para cá não perdeu mais. No Campeonato Brasileiro teve aquela derrota para o Peñarol. Então são duas equipes que perdem muito pouco. A Roberta Barroso trouxe muito bem, né? O Botafogo acabou tropeçando em jogos em que o torcedor não esperava, né? Nos quais o torcedor não esperava, né? Esse do Juventude que eu citei e esse jogo que a gente está vendo aí, o jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo bem difícil. O Palmeiras conseguiu atropelar o Cuiabá, por exemplo, né? Conseguiu vencer com muita autoridade. Mas a gente está vendo nesse momento, Edu, faltando poucas rodadas, ainda uma vantagem boa do Botafogo. É uma vantagem confortável, poderia ter sido mais confortável
no último jogo. Se vencesse o Cuiabá, manteria 6 pontos de diferença, chegaria a 70 pontos. Mas ainda é uma boa vantagem, o que permite olhar para o confronto direto e ainda, mesmo que tropece, né, um possível tropeço, ainda depende só das suas próprias forças para ser campeão brasileiro. E o empate não é um resultado ruim porque mantém a distância. Mas o que você falou, Fortaleza também está de olho nesse confronto, está de olho nessa reta final. É um time que joga sem pressão e tem que entrar nessa conta também, porque é um time que vem jogando muito bem no segundo turno, invicto a melhor campanha como mandante e está ali só de olho no Botafogo, só de olho no Palmeiras, para tentar, quem sabe, surpreender o mundo, né, sendo campeão brasileiro. Mas o Botafogo é o time que depende só dele. E dependendo só dele, isso em 2024 é uma ótima notícia, né, porque o Botafogo consegue ser um time consistente mesmo quando acaba tropeçando em jogos em que o torcedor não imaginava que fosse acontecer um tropeço. Torcedor Palmeiras, mais informações aqui no time do coração, o Verdão é pessoal que agora se prepara para o próximo jogo aí diante do Bahia e, na minha opinião, pessoal, o Palmeiras é favorito. Então, reforço agora divulgado aí, pessoal, sobre sua chegada no Verdão, né? Abel Ferreira aprova aí, Palmeiras quer contratar destaque do Fortaleza para 2025. Abel Ferreira aprova destaque do Fortaleza para Palmeiras. O Palmeiras já deu início aí ao planejamento para o Super Mundial de Clube. O torneio aí é um dos grandes objetivos aí do time, né, para a próxima temporada. A equipe entende que será necessário fortalecer o elenco para uma participação competitiva. Com isso em mente, o clube começou a se movimentar para contratar jogadores que possam agregar qualidade ao elenco. Recentemente, o Verdão renovou os contratos do Atlético importantes como Marcos Rocha e agora busca novas peças para o plantel. Quanto custa aí Hércules de Fortaleza, pessoal? Segundo informações aqui, entre os alvos, né, um novo nome entrou no pauta aí no time paulista. De acordo com o portal aí, pessoal, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do volante de 24 anos, Hércules, pessoal. Então, se encaixaria perfeitamente nos planos do Abel Ferreira, né, essa contratação. Deixa aqui seu feedback, sua participação, se acha interessante. Pessoal, é muito relevante o feedback de vocês para saber se vocês, cada um de vocês está de acordo aí com a chegada aí do Hércules no Palmeiras, né? É uma promessa muito boa, né? Porque um jogador desse nível, quando chega no clube como o Palmeiras, quer se destacar, quer o nosso melhor. Então vale sim a aposta, na minha opinião, e na sua. Deixa aqui sua participação. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Logo estou de volta aí trazendo mais novidades do time do coração. Lembre-se de deixar o seu like no vídeo.